Das coisas que a gente sempre comenta, né? As pessoas falam muito em harmonia e equilíbrio, mas a gente fala, se algo é extraordinário de fato, precisa haver desequilíbrio, pelo menos por um momento, em outras áreas para que você possa construir. Eu li isso recentemente no Geração de Valor. Legal. Ele falou exatamente isso. Ele falou: não existe equilíbrio. É. Porque se você quer dar uma vida boa para os seus filhos, em algum momento você vai ter que construir isso. E enquanto você estiver construindo, vai ter um desequilíbrio, você não vai acompanhar seus filhos enquanto você estiver nessa construção. Ele falou exatamente isso. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada mulher que tem sucesso profissional, sucesso pessoal e hoje vive a vida em pró do outro. Vai ser muito fascinante, eu quero que vocês fiquem com a gente até o final. Sou Carolina Viúdes e estou aqui com meu parceiro de vida e podcast, Dom Barros. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Mais um episódio aqui começando, né? Lembrando que o objetivo do Made in Brasil é, além de trazer conhecimento e assuntos relevantes, trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns para que vocês possam pegar dicas, insights, conhecimento, aplicar no seu dia a dia e melhorar também os seus resultados. E nossa convidada de hoje tem muita história para contar, viveu muita coisa, tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser super produtivo. Quero pedir um convite, fazer um convite, na verdade, para vocês aqui, que é que vocês compartilhem esse vídeo e também se inscrevam no canal e ativem o sininho. Toda vez que vocês ativam o sininho e se inscrevem no canal, vocês passam a receber gratuitamente os conteúdos que são semanais. E toda semana senta um empresário aqui com a gente, uma empresária compartilhando muito sobre a sua carreira, sobre os seus sucessos, trazendo muitos insights. Eu vou entrar um pouquinho a fundo no currículo da nossa convidada para vocês terem uma ideia do conteúdo que a gente vai ter aqui. Nos últimos 20 anos, ela é formada em marketing e nos últimos 20 anos ela criou um caminho em busca do conhecimento do ser humano. Se especializou em psicologia do consumidor, economia comportamental, desenvolvimento humano, medicina comportamental, doenças emocionais. Depois de traçar toda a sua história, que é fascinante, emocionante, eu diria, ela fundou a ONG Nibas. Então, vou pedir que vocês recebam com muito carinho Fabiana Roxo. Bem-vinda! Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e que realmente eu possa contribuir um pouquinho para esse podcast contando a minha história. Com certeza, acho que uma das coisas muito especiais aqui do Made in Brasil são as pessoas assim como você que sentam e que falam com o coração, que abrem um pouco da história. Isso chega a mais pessoas, conecta e inspira. Fabi, para a gente começar, eu queria realmente conhecer um pouquinho mais a fundo. Eu sei que a sua história assim tem passagens de dificuldade, de superação, de se erguer e reerguer. E hoje as pessoas olham para a Fabi, uma empresária bem-sucedida, fundadora de uma ONG, mas quem é a Fabi? O que está por trás da sua história? A gente pode voltar um pouco? Bom, então vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu fiquei 20 anos no marketing e depois de várias crises pessoais, crise de saúde, gravidez, doença familiar, eu brinco até que é a crise dos 40, que é aquela hora que a gente para assim e fala, o que eu tô fazendo da vida? E ali foi o meu ponto de virada. Eu comecei a parar para refletir o que eu queria, quem eu queria ser, com quem eu queria estar, o que me agradava e o que não me agradava mais. Porque quando você chega nessa maturidade profissional e também pessoal, até pela idade, você se permite olhar um pouco mais para dentro. Então você aceita mais as respostas que você tem, né? Com 20 e poucos anos, você não aceita mudar de carreira, você não aceita não ser aceita por um grupo, você tem muitos medos. Aos quase 40, você já supera muita coisa, então você abraça essa nova versão. Então foi isso que aconteceu comigo, assim, de forma muito rápida. A gente pode aprofundar por onde você quiser. Tá, eu soube até trazendo aqui um pouco para a audiência, eu acho que as histórias pessoais, elas nos fortalecem muito. E eu pude ler um pouco aqui na sua passagem, você comentando que você já estava à frente do empreendedorismo, tocando as empresas, e teve que lidar com uma situação de câncer do seu avô. Como que foi esse processo? Ele faleceu em 2012, Certo. então já tem aí 11 anos.
né? E quando ele descobriu o câncer até ele falecer, foi tudo muito rápido. Então, eu já empreendia, e o meu tempo era mais flexível do que minha mãe, minha tia. Eu acompanhei a quimio dele inteira, todos os tratamentos, toda a rádio, dormia no hospital. Eu acompanhei as negativas de plano de saúde para ele não poder fazer o tratamento. Ele entrou com um processo para fazer todo o tratamento dele pelo SUS, mesmo tendo plano de saúde, e faleceu. Então, assim, esse foi meu primeiro trauma, esse foi meu primeiro gatilho, tanto que a partir daí, às vezes eu encontrava pessoas na rua, no mercado, que eu via que estavam, sei lá, com um lenço na cabeça, ou que estavam numa cadeira de rodas, eu não conseguia olhar para a pessoa. Sabe quando você passa o olho e você fala assim, nossa, tem uma pessoa ali com um lenço, por exemplo. Aí eu, bom, calma, senão eu vou começar a chorar aqui, vou começar a chorar no meio do mercado, ninguém vai entender, né? Então, eu tive muito tempo de trauma depois que ele faleceu. Foi muito difícil. Esse foi meu primeiro gatilho. E isso te parou um pouco nos negócios? Não, porque eu ainda não era mãe. Então eu me afundei mais ainda. Você foi de cabeça nos Fui de negócios. cabeça. Então eu já tinha uma rotina muito intensa de trabalho na agência. E eu fui para mais ainda, né? Porque quando você não quer lidar com alguma coisa, eu, pelo menos no meu caso, eu ia para o trabalho. O meu marido, meu sócio. Então a gente conversava de trabalho, a gente viajava só para o trabalho. A gente acordava de manhã e ia dormir falando disso. Essa era a nossa realidade, era a nossa vida. Então, sei lá, acho que eu trabalhava 16 horas por dia, de segunda a segunda, Em uma agência de publicidade. de publicidade. Uau. Eu até tenho uma passagem também, isso me toca muito quando você fala do câncer, porque é muito triste quando a gente vê uma pessoa que quer viver. Eu vi isso pela minha avó. Eu lembro de uma vez ligar para ela e ela era muito falante, sempre assim, tinha muita paixão pela vida e ela teve um câncer também e acabou falecendo, infelizmente. E ela contextualizou. Um dia eu liguei e ela falou assim: Filha, só me deixa quietinha que eu não quero falar. E para alguém que é falante, isso significa muita coisa. Então é bem dolorido mesmo, assim, eu quis até, né, desculpa começar por aí, mas eu acho que às vezes as pessoas olham e veem mulheres à frente de negócios, mulheres, né, fundadora de uma ONG, mas é importante que as pessoas conheçam quem você é e O saiba, ser assim, humano por de trás, né? toda essa sua essência. E você trabalhando, né, com o comportamento também do consumidor, trazendo todo esse lado do ser humano. É legal a gente puxar isso, conseguir extrair e mostrar para as pessoas. E eu queria entrar mais fundo. Ai, meu Sei se Deus, eu vou chorar. eu quero tirar mais daí. A gente falou que você teve uma empresa, né? Então, assim, deu muito certo sua empresa. Essa foi uma primeira passagem. E você comentou aqui brevemente depois que você teve uma filha. Como que foi esse processo? Então, você partiu ali de uma dor do seu avô, Me entrou afundei de no cabeça nos trabalho. negócios. E aí, E que foi bom, momento? porque. Sabe que foi bom? Uhum, Porque eu abri a agência em 2010. Ele tá, faleceu em 2012. Então, a agência ela era nova. Uhum. Então, foi bom esse investimento pessoal que eu fiz. certo. Foi bom, foi válido. Porque fez ela ser o que ela é hoje, né? Então, foi muito bom. Fez ela atender quem ela atende, tanto quem ainda ela atende, como quem ela atendeu. Fez ela faturar o quanto ela fatura. E isso me deu base para hoje eu sair do operacional e eu poder tocar projeto paralelo. Uhum. Porque se naquela época talvez eu não tivesse me afundado, no trabalho, não tivesse dado esse investimento de vida, talvez hoje ela não pudesse me dar esse retorno, Total. né? De seguir sozinha e eu poder tocar uma coisa por fora. É uma das coisas que a gente sempre comenta, né? As pessoas falam muito em harmonia e equilíbrio, mas a gente fala, se algo é extraordinário de fato, precisa haver desequilíbrio, pelo menos por um momento, em outras áreas para que você possa construir. Eu li isso recentemente no Geração de Valor. Legal. Ele falou exatamente isso. Ele falou: não existe equilíbrio. É. Porque se você quer dar uma vida boa para os seus filhos, em algum momento você vai ter que construir isso. Uhum. E enquanto você estiver construindo, vai ter um desequilíbrio, você não vai acompanhar seus filhos enquanto você estiver nessa construção. Ele falou exatamente isso. A gente tem visto isso bastante, né? E quando você, então, estava de cabeça nos negócios, sua empresa indo muito bem, você pode citar alguma referência, assim, de número, ou algum case que você queira compartilhar para a galera ter uma ideia da proporção? Carol, sei lá, um pouco antes da pandemia, a gente rodava quase 5 milhões por ano para Incrível, uma agência pequena, incrível. né? De, sei lá,
no máximo 10 funcionários. Então, assim, Que pra mim é começou do zero. bastante. É, tipo, por vocês. Sabe, que começou, sei lá, com R$ 50 vendendo cartão de visita. Uau. Então, assim, pra mim é bastante. Foi muito, muito, muito legal ter isso na minha história. Legal. E o que mais que ajudou você a construir esse resultado com a agência, além dessa entrega de trabalho, de horas, né, de energia? O que mais que foi importante para vocês conseguirem crescer e chegar nesse faturamento? Dom, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, a gente sempre investiu em relacionamento, que é o que a gente estava conversando lá embaixo. Se você não tem relacionamento, os clientes não te indicam, as portas não se abrem, você não resolve problemas, porque qualquer empresa tem problema. E se você não tem um bom relacionamento, se você não tem abertura com o seu cliente, você não resolve problema. Ele simplesmente te troca e vai para outro lugar. Então a gente sempre focou nisso. Legal. Eu percebo que para algumas pessoas essa questão de cultivar relacionamentos acaba sendo mais natural do que para outras, como por exemplo eu e a Carol aqui. Carol, se você deixar ela na rua ali 1 minuto, você volta, ela tá com alguém, ela fez amizade, ela tá conversando. Eu, por outro lado, já não sou tão sociável quanto ela, embora eu saiba da importância e eu busque isso intencionalmente. Mas isso é treino, né? É treino, né? Eu até ia te perguntar, para você isso vem natural ou você busca isso intencionalmente e você tem alguma artimanha para cultivar esses relacionamentos? Não, eu vejo que é muito natural. É natural. Tanto que pegam no meu pé que eu deveria ser mais técnica. Eu deveria ser menos social, Tá. sabe? Então, pra mim, eu vejo como muito natural. Deveria ser menos. Tá, legal. E mais alguma coisa, assim, além de trabalho, de relacionamento? E eu tô te perguntando porque o público do Made in Brasil hoje tem muita gente que está buscando melhorar seus resultados, ou às vezes quer mudar, quer seguir um caminho novo, não está feliz onde está. E a gente tenta trazer referências, né, para que as pessoas possam ter insights para aplicar no dia a dia delas. Tem mais alguma coisa que você acha que foi importante para a agência? Eu realmente acredito no relacionamento. Justo. Eu tenho uma pergunta que vem bem ao encontro, eu acho que cruza muito as suas áreas, né? Porque hoje a gente olha o marketing como um todo e existem muitas publicidades que são apenas uma intenção De venda. vender, fria, né? E quando você se especializa em comportamento do consumidor, quando você vai para o lado humano, para a psicologia, entender emoções, eu imagino que você consiga ter toda essa visão do marketing, o quanto ele consegue fazer com que uma empresa cresça exponencialmente, mas trazer todo esse lado da relação. Sim. Como é que você enxerga assim o marketing na sua cabeça, com essa união de emoções e pessoas? Hoje, a Fabiana de 2023 vê isso de forma cruel. Porque foi aí que eu perdi o propósito. Então, eu tô fazendo marketing para vender, para gerar exponencialmente um consumo desconsciente, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas um consumo desenfreado e que não faz mais parte de mim, não faz mais parte de quem eu sou, não faz mais parte do que eu quero, não condiz mais com a minha verdade, porque enquanto eu estava numa posição de atendimento, de presidente, de uma agência, o meu foco era 100% faturamento meu e dos clientes. Mas aí aconteceu tanta coisa que me fez quebrar esse pensamento, que foi aí que eu saí da agência. E aí, quando você saiu da agência, você já foi querer engravidar ou não? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Eu engravidei da Cecília em 2019. Ela nasceu em abril de 2020. E eu saí da agência, assim, de fato, assim, do tipo, tô entregando meu crachá em dezembro do ano passado, de 2022. Tá recente, vamos dizer assim. Então, já teve um bom tempo de Cecília junto com Teve, você. teve. E foi muito bom, porque me fez amadurecer mais ainda de quem eu queria ser, de que tipo de mãe eu queria ser. Eu quero ser aquela mãe que não vê a filha crescer. Eu quero ser aquela mãe que a filha sai para ir para escola e eu ainda tô dormindo, ou a filha volta, a filha vai dormir e eu ainda não cheguei do trabalho, porque eu vivi isso na minha infância, né? Eu tinha um pai que, por exemplo,
acordava para ir para escola, ele ainda não tinha levantado. Então a gente não tinha ali o café da manhã em família. E eu já estava dormindo e ele voltava do trabalho. Então eu também não jantava com ele. Então era uma coisa que eu não queria viver com a minha filha. E uma filha que eu desejei muito. Pedi muito a Deus por ela. Muito, muito. Ai, gente, eu vou chorar. Pedi muito. Vou ter que cortar. Foi difícil o processo de O que gravidez? demais. Muitas mulheres, né? É um sonho. Acho que a gente nasce, na verdade, para isso, né? Para gerar outra vida. A mulher, ela já vem com esse desejo dentro do coração. E eu sei que muitas mulheres, no momento de engravidar, acho que ainda não chegou a nossa hora, mas a gente quer. Mas muitas mulheres têm dificuldade e acaba sendo extremamente doído. Você passou por esse processo? Eu comecei a querer engravidar com 28 anos. Tá. Primeiro que, de criança, eu achava que com 23 eu já fosse ser mãe de 3. A gente conversou isso num almoço. Então, assim, de criança eu achava que com 23 eu já fosse mãe de 3. O que, óbvio, não aconteceu. Mas aos 28, eu comecei a sentir mais essa necessidade do tipo, bom, já estamos juntos há tanto tempo, né? A empresa tá indo super bem. Que mais? Que mais é possível, né? Que mais a gente pode construir juntos? E aí, com 20 anos, com 28, a gente ainda não achava que era o momento, porque a gente estava trabalhando demais, meu avô tinha falecido, eu estava 16 horas na agência. Então, não foi. Aí chegou uma hora que a gente teve uma conversa do tipo assim, olha, é agora, porque daqui a pouco eu tô perdendo timing, né? A mulher, ela tem isso, ela tem essa parte biológica. Então, eu tirei o DIU e a gente começou a tentar. E aí é o primeiro erro das mulheres, a gente acha que a gente vai engravidar quando a gente quiser. Fácil e rápido, né? A gente acha que é no nosso tempo. E não é, as coisas, infelizmente, não são assim. E a gravidez da Cecília me mostrou isso, me mostrou que eu não tenho esse controle. Que não é quando eu quero, né? Que não é no meu tempo. Então, eu tirei o DIU e fui namorar. E ela não vinha. Não vinha, não vinha. E fazendo exames, os exames, né, até então, normais, exames básicos, de rotina. Até que eu fiz um exame mais profundo e a minha ginecologista da época falou que eu tinha baixa reserva ovariana. Ou seja, eu não ia engravidar. E ela te falou com essas palavras, você não vai Você engravidar. não vai engravidar. Procura uma clínica de reprodução. Bom, eu chorei uma semana. Né? E procurei uma segunda opinião. Bom. Mudei de médico. E refiz todos os exames com outro protocolo. Né? Cada médico tem a sua forma de examinar, tem o seu protocolo. Então, fui para outro protocolo. Meus exames, graças a Deus, todos em ordem. Então, ele falou, gente, vamos suplementar. Vitamina A, zinco, vitamina B, vitamina C. Vai tomar você, vai tomar seu marido e vão namorar. Daqui 3 meses vocês voltam. Se daqui 3 meses nada tiver acontecido, aí a gente conversa de novo, faz mais exame e vê se realmente é um caso de FIV. Eu engravidei e voltei grávida. Durante esses 3 Durante meses? esses 3 meses. Olha, com a suplementação. Com a suplementação. Assim, vitamina. E por você também ter decidido não desistir, né? Ter procurado outro especialista. Eu já pensei muito nisso. Imagina se lá atrás eu já tivesse falado, não, beleza, aceito esse diagnóstico, aceito essa sentença. Se frustrado com isso e ficado. E ficado tentando uma FIV. Porque FIV é dolorido, né? Então, ela veio, natural, boazinha, Quantos anos ela tem hoje? Ela acabou de completar 3. Que demais, parabéns. Obrigada. E, aliás, tá aí uma lição importante, né? Eu estava lendo sobre longevidade, sobre as últimas descobertas, né, em relação ao tratamento de vários tipos de doenças. E, assim, eu vi alguns números ali que são impressionantes. Eu não lembro exatamente agora, mas quando você vai visitar ver um médico, né, para ver alguma enfermidade, você vai receber um diagnóstico. Quando você vai no próximo médico para pegar uma segunda opinião, mais de 50% das vezes o diagnóstico vai ser diferente.
Uau. E quando você vai num terceiro, mais de 30% das vezes vai ser diferente dos dois primeiros, Nossa. né? Então, que coisa, né? E às vezes uma pessoa aceita esse feedback e desiste. É muito triste, porque às vezes você abre mão do seu sonho porque uma terceira pessoa tá falando, É. né? Você comentou também sobre a crise dos 40, eu acho isso demais, porque a gente fala, tem algumas crises, né? O ser humano, ele passa por essas crises existenciais. Existenciais. E a gente com 30 anos olha e imagina, quando nós somos, né, mais jovens, a gente olha, com 30 anos eu vou estar com a minha independência financeira, com as minhas empresas. Aí às vezes chega com 30 anos, ainda não deu, tá quase. Aí com 40 anos você olha e fala assim, será que eu tô vindo fazer o meu propósito? E qual que é meu propósito? É, Então causa assim um turbilhão de emoções e dúvidas na nossa cabeça. Como que foi? Você comentou crise dos 40, o que que você sentiu? Você estava no marketing, saiu? entre a Cecília e a crise dos 40, eu encontrei um nódulo Tá. na minha tireoide. A Cecília nasceu em 2020. Em 2021, eu já queria engravidar de novo. Porque foi difícil uma, então vamos pra mais, Não, né? próxima. Então, em 2021, eu fazendo exame de rotina, a gente encontrou esse nódulo na minha tireoide. E aí, eu fui para uma oncologista. Eu fiz a punção desse nódulo. Ele esvaziou. Ele foi para biópsia. E graças a Deus era um nódulo benigno. Amém. Graças a Deus. Mas até você, do momento em que você encontra um nódulo, até o momento que você tem o resultado de que ele é benigno, o que passa na sua cabeça É, e você é o viveu um processo, inferno. né, É um com o seu inferno. avô. Também deve ter te dado algumas Não, um memórias. gatilho tremendo. Então, assim, foi uma fase muito doída. Porque eu falava assim pro meu marido, eu falei, nossa, realizei meu maior sonho. A Cecília tá aqui e agora eu vou morrer. E você pensava mesmo que você ia morrer? Pensava mesmo. E aí a gente vai pro Google, Nossa. que o Google é Aí você tem maravilhoso pra umas certeza. coisas, mas pra outras, né? Aí você vai pro Google, você tem certeza que você vai morrer. Você só achava, e no Google dá lá, né? O No Google fala diagnóstico. assim, você ainda não morreu? Né? Então, assim, eu comecei a ler sobre que um dos tratamentos era iodo radioativo. E aí eu ia ficar sem poder amamentar minha filha, que eu ia ter que ficar num lugar enclausurado porque é radioativo. Aí eu lia sobre operar a tireoide, ter que tomar remédio pro resto da vida, e aí talvez eu não fosse conseguir engravidar de novo, porque a tireoide regula os hormônios, inclusive da gravidez. Então, na minha cabeça, eu fiquei esse tempo todo assim, meu Deus, eu realmente achei que eu fosse morrer. Ó. E eu falava muito assim pra Deus, falava, nossa, eu realizei meu maior sonho, eu sou mãe, sei lá, há um ano e pouquinho, e agora eu vou morrer. Mas tudo bem, mas eu sou grata, porque um ano e pouquinho eu consegui ser mãe, eu consegui experienciar isso. E aí eu ficava mais triste ainda. Nossa. Ai. E eu ficava mais triste ainda por saber que eu podia morrer e que ainda assim eu tinha que ser grata. Foi bem. Foi um período bem emocional. Porque. Ai, calma. No seu tempo. Vocês não queriam choro? Foi um período bem emocional. Porque eu realmente pensava isso. E eu falava pro Renan, eu falava, bom, a Cecília tá aqui, é meu sonho de vida. Se alguém falasse assim, você quer ganhar 1 milhão, você quer uma casa. Não, gente, eu queria ser mãe. Sabe, meu sonho era ser mãe. E meu sonho hoje ainda é ter mais filhos. Sabe, então, eu sabia que o meu milagre estava ali e que eu podia morrer. E que eu tinha que ser grata pelo um ano e pouquinho que ela estava ali. E eu tinha medo dos outros anos que ela vai viver, que ela ia viver, e eu não ia estar lá com ela, né? Então, isso pra mim foi muito conturbado, muito. E foi aí que me fez parar pra pensar do tipo, o que que eu tô fazendo da minha vida? E foi nessa fase que você começou a estudar ainda mais sobre o ser humano, sobre emoções. Nessa fase eu entrei na terapia. Tá, primeiro você foi cuidar de você, Fui, olhar pra dentro. fui. Eu fui olhar pra dentro pra entender o que estava acontecendo.
Porque eu já não queria mais trabalhar do jeito que eu queria, eu já não via mais sentido em vender, 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 esse consumismo desenfreado. Eu entendi todas as minhas prioridades, que a minha família vem primeiro, que Deus vem primeiro, que a minha saúde vem primeiro. Eu entendi que eu não posso perder minha saúde, minha família, minhas crenças, meus princípios por trabalho nenhum. Então eu fui olhar pra dentro e aí me deu essa crise dos 40, né? Do tipo, chegar agora perto dos 40 anos e querer recomeçar. E querer fazer tudo diferente, querer correr atrás do tempo perdido. E eu entrei num parafuso do tipo, por que que eu não engravidei antes? Por que que eu esperei tanto tempo? Por que que o trabalho durante muito tempo foi o principal na minha vida? Esses momentos, assim, eu acho que de consciência mesmo. Ontem mesmo a gente estava conversando, né? O Dom ficou um tempo distante do pai dele, e aí ele falou assim: Nossa, agora, graças a Deus, tão próximo, mas ele falou: Eu tenho a impressão de que o tempo passou, de que ele envelheceu. E eu falei: O tempo passa. Então a gente tem que realmente, assim, correr atrás de estar próximo, né? Trabalhar, produzir, tudo isso é incrível, mas poder olhar o outro, cuidar, estar próximo de quem a gente Sim. ama, viver esses momentos. É, quando você começou a ter clareza do que realmente era importante para você, né? Do Uhum. que ah, E isso é muito pessoal, né? isso Isso é total, muito pessoal, porque é a minha to- verdade, né? Uhum. total pessoal, mas de certa maneira eu acredito que genérico, ou talvez seja o comum para a maioria das pessoas, né? Hum. Porque ah, é normal a gente ver uma pessoa passar por uma dificuldade de saúde, né? E voltar diferente, né? Sim. Porque enquanto você tá nesse ritmo hipnótico do dia a dia, correndo atrás de dinheiro e pagando conta, e meta, e meta, e meta, e sabe, e quanto que eu vou conseguir crescer a empresa esse ano e tal, a gente não vê o mundo passar. Aliás, ontem, conversando com um cara que eu gosto muito, que ele tá é um consultor que tá com a gente há alguns anos. Ele falou assim: a gente tá a gente vive uma época em que a gente sabe exatamente todos os detalhes de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, mas a gente não tem consciência do que aconteceu nos últimos 24 anos. Porque a gente fica tão imerso, né, na rotina do dia a dia, nas tarefas, nos afazeres, que a gente não presta atenção no que está acontecendo, né? E a gente não para avaliar o que realmente importa, né? Sim. Qual o preço que a gente está pagando, né? Para às vezes construir um sucesso profissional. O que mais te ajudou a conseguir definir de forma clara o que era importante para você? Você acredita que foi a terapia, foi um pouco do autoestudo? Foi muito a terapia que me ajudou a acalmar essa ânsia Uhum. de quem eu sou, o que eu quero fazer, pra onde eu vou, né? E tem um pouco de cobrança, autocobrança e a cobrança que a gente imagina que a sociedade tem da gente. Então, do tipo assim, nossa, aos 40 anos você vai largar tudo, né? Vamos dar Vai diária? mudar de área. Mas e tudo que você estudou? Você vai jogar fora? Né, a gente imagina que os outros estão pensando isso, quando na verdade não tá nem aí. Ninguém tá nem aí pra ninguém, né, tá todo Isso é mundo verdade. focado no Na seu verdade, tá próprio cada um olhando o seu caminho. umbigo, né? É, exatamente. Então eu acredito que a terapia, ela me deu muita consciência. Legal. Muita, muita, muita consciência mesmo. E aí eu me aprofundei mais ainda, porque aí eu entrei na medicina germânica, que nada mais é do que uma medicina com foco nas doenças emocionais. Porque o meu medo era de já ter tido a perda do meu avô, ter tido a dificuldade de engravidar da Cecília, ter encontrado um nódulo e, a partir dessa crise, desenvolver mais qualquer outra doença emocional. Que eu não queria desenvolver, eu não queria mais guardar pra mim. Eu queria botar pra fora. Pra não reter mais isso dentro de mim, essa energia comprimida. Uhum. Então, aí eu fui pra medicina germânica. Entendi. E como que você conseguiu A medicina aplicar germânica assim? nada mais é do que um tipo de terapia que você trata a causa emocional de todas as doenças, inclusive o câncer. Entendi. Então, esse é um caminho. Tá, e aí você
primeiro se curou, olhou pra você e começou a estudar. Comecei. E aí, que momento que você falou, eu quero fazer isso pro outro também? Encontrei o meu propósito. Na Germânica. A hora que eu comecei a estudar e eu vi relatos de terapeutas e médicos do mesmo grupo que eu faço parte, tendo resultado com pacientes de doenças assim, de A a Z, eu falei, gente, eu quero trabalhar para servir, eu quero trabalhar para o outro. Eu não quero mais trabalhar no publicitário, no dinheiro, na meta. Não, eu quero ir para uma coisa que eu acho que é mais valiosa. E não valiosa de dinheiro, valiosa de vida. Porque se você não tem vida, o que adianta você trabalhar? Você não consegue trabalhar. Se você não Uhum. tem essa saúde física, emocional, familiar, você não vai ter a saúde profissional, você não vai ter a saúde financeira, você não tem cabeça para isso. Uhum. Uhum. Mas no final das contas, tudo acontece também do jeito que tem que acontecer, né? Porque se você não tivesse tido ali o episódio do avô, se você não tivesse, por aquele período, colocado, né, energia Força. e intensidade no trabalho para construir e alavancar o negócio, talvez quando você começou a ter mais clareza do seu propósito, você não teria nem condição, porque assim, é muito legal Não a gente tivesse fazer o que base. não, assim, é muito legal a gente ir atrás de fazer o que a gente gosta, mas Não a dá para ser realidade é que não dá para você leviano. pensar nisso É, aí quando você está com sim, boleto para pagar. Você tem sim. que correr atrás de pagar a conta, né? Mas legal, Ou legal. quando você E passa por foi aí uma que, dor, né? ou Oi? quando você passa por uma dor. Uhum. E foi aí que nasceu a ideia da ONG. Foi. Tá, Conta tá. pra gente um pouco da ONG, como mais sobre a ideia da ONG. Então, você estava nesse processo de cura, se curou, começou a estudar o outro e percebeu que era o seu propósito ajudar. Que era isso que eu queria fazer. Tá. E aí eu abri a ONG. Ela é uma ONG só focada em saúde. E o meu objetivo é realmente poder ajudar o máximo de pessoas que eu posso, o máximo de pessoas que eu consigo. Então, toda a parte de encaminhamento, por exemplo, o meu avô, ele teve a recusa do plano de saúde, ele precisou fazer um processo para receber o tratamento dele, o medicamento dele todo pelo SUS. Isso é uma coisa muito burocrática, é uma coisa que a população não tem informação rápida para conseguir fazer. E é isso que eu quero divulgar massivamente esse tipo de informação e auxiliar quem está precisando, qual é o caminho das pedras para ele chegar entre a consulta do médico ao tratamento dele, ao medicamento, cadeira de roda, exame, o que ele precisar. Eu quero ser essa ponte. Porque esse tempo muitas vezes é o que É vai a vida. determinar, né? É a vida, é o que vai determinar. Tá. A pessoa sai do médico tão assim, desesperada, principalmente quando você recebe um diagnóstico de câncer. Gente, você sai, assim, você não tá nem andando. Você tá com a cabeça num lugar, parece que você tá, tipo, flutuando. É uma mistura de medo, de desespero, tudo. E aí você tem que parar pra falar assim: bom, então agora eu tenho que montar uma pasta? O que que eu Eu faço, tenho que né? ligar pra quem? É chegar na farmácia e comprar? Porque não é chegar na farmácia e comprar. Às vezes são medicamentos muito caros. Entendi. E você vê como a vida ela é fascinante, né? Porque você teve a sua carreira e tem, né, como empresária, Sim. passou pelo marketing, teve todos os seus processos, né, de dores e de cura, até chegar no propósito de ajudar o próximo. Mas toda essa bagagem, ela fortalece a ONG, porque tem muitas pessoas que, de alguma maneira, ela quer ajudar também o próximo, mas às vezes nem a pessoa tem uma estrutura para conseguir fazer isso. E se você usa a sua cabeça de empresária, sua visão do marketing para conseguir chegar em mais pessoas Sim. e todo esse seu lado humano e de alguém que transformou dor em querer ajudar o próximo, você consegue levar isso ainda para mais pessoas. Isso é E é isso que fascinante. eu quero. Eu quero juntar toda a minha história de vida para ajudar as pessoas que hoje não conseguem sozinhas. Porque tem muita gente que consegue. Quem consegue, que siga. Mas quem não consegue, eu quero poder ser essa ponte, eu quero poder pegar na mão dessa pessoa e ajudar de alguma forma. E você vai estar atuando na ONG assim, em linha de frente, vai estar presente, vai estar se Meu envolvendo com as objetivo é pessoas. esse. Que legal, fascinante. É. E curiosidade, muitas pessoas com certeza também têm essa vontade, né, altruísta, né, de ajudar, de contribuir, de retribuir. Ah,
É complicado se criar uma ONG? Por que que você decidiu criar a sua ao invés de talvez buscar alguma que já estivesse atuando? Eu não conheço diretamente Hum, nenhuma ONG que faça o trabalho que eu gostaria de fazer. tá, Eu acredito que é igual uma sociedade. Você vai entrar de sócio numa empresa que você não conhece, que você não sabe os trâmites, não sabe o que tem. Então, eu prefiro cuidar de um filho novo, legal. né? Que eu sei que vai ter ali o meu DNA, a minha verdade, do que entrar, talvez, num lugar que eu não conheça. Entendi, entendi. Ô, Fabi, por curiosidade, qual que é a diferença de uma empresa privada para uma ONG? A empresa privada, ela apura lucro. Tá, E a ONG não. A ONG, ela vive de doação. Doação de tempo, doação de recursos. entendi. E além de doação de recursos, né? ah, existe algum programa do governo, alguma parceria que possa ser feita? Você recebe esse tipo de ajuda? Não, 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 nem tem interesse. Você citou aqui muito sobre o câncer e sobre esse caminho, até você tem essa passagem de realmente conseguir compartilhar um processo mais fácil para a pessoa conseguir tratamentos e cura. Mas é muito aberto, assim, são vários tipos de doenças, de necessidades. Você falou sobre emocional também. São câncer, esclerose, Legal. ai, que mais? Reumatismo. Então tem, assim, muitas doenças raras, que hoje em dia tá quase deixando de ser raro, né? Pipocou, né? Essas doenças que antes a gente chamava de doenças raras, hoje em dia tem um monte. Então, eu brinco que, assim, tudo aquilo que você não consegue fazer sozinho, liga no 0800, que algum tipo de auxílio você vai ter. Isso é Legal. fascinante, né? Porque Legal. acho que já tira um peso enorme de muita gente, porque a maior dificuldade é realmente não saber para qual caminho seguir. Exatamente. Para quem estender a mão, e nem todo mundo tem uma família, às vezes, que pode ajudar, pode dar um suporte. E às vezes a família, ela tá debilitada, igual o paciente. Uhum. Porque você vê o caso do meu avô, era o meu avô. Né? Se a gente parar pra pensar, tem 2 gerações depois do meu avô, minha mãe e eu. Mas ficou todo mundo debilitado. Quando é alguém da família, não é só aquela pessoa que tá sofrendo, tá todo mundo sofrendo, Imagina. né? E eu quero ser realmente essa ponte. Então, o paciente saiu do médico, ele não sabe, ele tá ali desnorteado, não sabe o que fazer, liga na ONG que a gente fala, olha, o passo a passo é esse, Legal. né? Para poder ter esse auxílio, Suporte, esse né? suporte. E, Fabi, hoje você tá com quantos anos? Você falou da crise dos 40, isso faz quanto tempo? 38. Ah, então ela ainda nem chegou, ela antecipou já. Essa crise é bom que já resolveu, já até criou o propósito. Vou chegar nos 40 resolvido. A Carol tá na crise dos 30. Eu tô na crise Ah, dos 30 de querer dominar o mundo, né? Mas eu brinco que é verdade mesmo. Eu fico pensando, às vezes eu falo, acho que nem dá pro outro pensar que eu sou louca, porque eu mesma já pensei. Porque às vezes eu acordo e falo assim, não, é a win na minha empresa, é isso. Aí depois eu falo, mas e se eu fizer tal coisa? Será que meu propósito não tá mais sim. relacionado à comunicação, ao ser humano? Um mix de confusões, né? Mas aí agora eu entendi que eu vou fazer tudo. Porque eu passo mais tempo sofrendo, pensando no que eu vou fazer, do que executando. Então eu falei, pronto, eu vou executar tudo e Deus me mostra o caminho. Legal. E eu passava isso. Porque tinha noites que eu ficava assim, gente, o que que eu vou fazer? É Porque eu não horrível. quero mais fazer É. isso. Eu não quero mais fazer isso. E eu ainda não tô encontrando um caminho. O que que eu vou fazer? É. É horrível. São dois momentos importantes, né? Pelo que dizem na vida. Quando você nasce, o outro quando você descobre por que você nasceu. Né? Mas quando você descobre o seu propósito, né? Mas a realidade é que não tem uma receitinha de bolo para você identificar qual que é o seu propósito de vida, o que vai te preencher, né? Não. Mas enfim, é uma busca contínua. Né? Enfim, e será que tem alguém que não tem essa crise, né? Seja dos 30, seja dos 40, Você sabe, esse questionamento? que eu tava ouvindo um outro podcast e a moça. Concorrente, não, né? Olha lá, que isso, hein? Você é mais ouve Made in Brasil, né? Lógico, você Tá acha? bom. E essa moça tava dizendo
que geralmente essa crise que a gente chama de crise dos 40, as mulheres encontram aos mais de 60 anos de idade, 63. É a idade em que a mulher realmente encontra a felicidade plena, que ela já não liga mais para a opinião dos outros, que ela se basta. Aí eu brinquei até com ela, falei assim, nossa, eu tô tentando descobrir isso aos 40, né? De tentar falar assim, bom, o que eu faço eu já não quero mais. Eu ouvi meu pai falando algo similar esses dias. As coisas vão mudando, né? As Sim. prioridades vão mudando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sempre escuta, e eu acredito muito nisso, que cada dificuldade que você passa, você sai do outro lado mais forte, né? Mais experiente. Enfim, você sempre traz alguma coisa, né? De todo desafio. E você passou por alguns, né? Como que você acredita que eles te ajudaram a se tornar a Fabi que você é hoje? E o que você acredita que você aprendeu que você pode compartilhar, né? Enfim, para poder ajudar outras pessoas. E eu nunca achei que eu merecesse passar por tudo que eu passei, sabia? Eu sempre olhei pra todos esses problemas e falava, gente, por que eu tô passando por isso? Eu não tô tirando nada de bom disso. Eu nunca consegui ver, até hoje, tudo que eu passei, eu não consegui extrair nada de bom. Eu olhava e falava assim pra mim, né? "O- A minha dificuldade de engravidar, o que eu tirei de bom? Nada. Tirei um trauma, tirei um receio, tirei uma culpa que talvez eu devesse ter engravidado antes. Só que hoje eu entendo que todas essas pedrinhas, elas serviram no acumulado. Então, uma pedrinha foi acumulando com a outra, com a outra, com a outra, até que chegou uma hora que o meu cesto estava tão cheio de pedrinha que eu tive o basta. E aí, pra mim, foi importante, porque se não fossem essas pedrinhas, talvez eu ainda tivesse trabalhando 16 horas por dia, talvez eu ainda tivesse com a ordem de prioridades da minha vida diferente do que eu acredito, talvez eu ainda achasse que o trabalho tá acima da família, acima da saúde. Então, pra mim, foi importante porque eu consegui reavaliar os meus princípios, Legal. a minha base, né? Então, hoje, eu não coloco trabalho nenhum acima da minha família. Entendi. Demais. Fabi, tem uma pergunta que a gente também sempre gosta de trazer aqui para o Made in Brasil e as pessoas até esperam essa pergunta. A gente sempre fala que o propósito é trazer pessoas comuns, afinal todos somos comuns, com resultados incomuns. E somando, né, todas as dores, todos os desafios e todos os momentos de reerguidas que você teve, o que a Fabi tem de característica, de personalidade que você pode ensinar e compartilhar com a nossa audiência que te faz ser diferente, te faz ser a Fabi? Que te ajuda, né, a conseguir realizar, assim, num determinado momento você fez a empresa acontecer, agora está fazendo a ONG. O que a Fabi tem de diferente? Eu não sei se é diferente, mas eu tenho uma autorregulação. Então, eu faço o que precisa ser feito, nem sempre o que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu preciso acordar às 6 da manhã e preparar a Cecília para a escola. Se eu tô com sono ou não, eu preciso fazer isso. Então, eu sou muito responsável. Mas eu não sei se é uma Não, isso coisa é só minha, disciplina. Não, legal, legal. né? Aliás, eu não conheço ninguém que consegue construir alguma coisa de valor sem Sem disciplina, disciplina. né? Fazendo o que quer, quando Pois quer, é. né? Só o que gosta, É, né? é. Aliás, tem uma conhecida nossa que fala, né? Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que fazer. Ou deveria fazer, Pois é. né? Então, acho que eu já tô nessa fase de adulta. E eu acho bem fascinante, até é engraçado a gente estar aí, né, próximo ao Dia das Mães, e a sua passagem com isso é muito forte, mas eu queria ouvir um pouquinho da Fabi também, assim, do seu lado empresária, do que você enxerga, assim, qual é a sua visão para a ONG? Eu sei que você tem dentro do seu coração esse sonho de ajudar o maior número de pessoas, mas juntando, né, juntando toda a Fabi que foi construída, marketing, empresária, dores, evolução, como que você enxerga a ONG, que ela vai estar ajudando as pessoas, qual é a sua visão de futuro? Eu espero para ela que ela seja realmente uma mãe, que ela abrace quem precisa, que ela acolha, que ela dê a direção, porque eu acho que é isso que uma mãe faz. Eu acho não. Eu gostaria que ela atuasse não só na saúde
do jeito que a gente conhece. Tá doente, então tem o tratamento, tem o remédio, tem... Não, eu gostaria que ela atuasse na saúde preventiva, eu gostaria que ela atuasse no esporte, eu gostaria que ela atuasse de alguma forma na saúde familiar, né? É claro que quando a gente fala de uma organização não governamental, eu não posso misturar religião. Então, a minha fé é a minha fé, mas que ela possa trazer esse abraço para quem precisa. Eu quero o dia de amanhã poder colocar um 0800 para as pessoas que estão desesperadas poderem ligar e ter um bate-papo com uma psicóloga, com uma psiquiatra. Então, assim, eu realmente quero que ela consiga abraçar toda essa saúde do ser humano, que a gente tem várias, né? Não é só a física, é a mental, é a da família, é a física. Eu quero que ela consiga acompanhar toda essa parte. Legal. Incrível, forte. Legal. A gente fala muito, né? A gente trabalha na área de saúde e beleza, e um dos nossos também sonhos e propósitos é muito ir contra essa cultura remediativa que a gente vê. É sempre as pessoas cuidam da saúde quando estão doentes. E a gente fala, não, vamos cuidar da saúde Remediar para sintoma viver. não é tratar causa, né? Exato, exato. E eu queria também saber, assim, se as pessoas... Já existe, então, a ONG, ela foi Já, fundada faz quanto tempo que ela está ativa? janeiro, nós estamos em Janeiro, maio, nesse ano. né? Então, as pessoas já podem Uns buscar 5 meses ajuda. já Vocês têm podem. rede social, algum ponto A de gente contato? começou as redes sociais agora, porque Tá. como ela vem muito do boca a boca, a gente sentiu a necessidade de profissionalizar, né? Aí vem aquela brincadeira, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, Uhum. né? Depois de 20 anos no marketing, eu não tenho uma rede social, Vamos ter que trazer, né? né? Então, ficou ali uma coisa meio estranha. Então, a gente montou uma rede social, a gente tá começando a trabalhar ela no digital, mas espero que mais pra frente ela tenha corpo digital. E até assim, mesmo para o digital, é muito legal porque a sua ONG, ela traz muito lado humano e as pessoas dentro do digital é tanta publicidade fria, é tanto marketing que as pessoas também estão carentes disso, né? Verdade. De verem o abraço, de ver o abraçar o outro. E espero que isso toque mais pessoas em prol de querer ajudar o próximo. Legal. Fascinante, Fabi. Parabéns por toda a jornada, por Obrigada. tantas reerguidas mesmo que você teve, por todo esse aprendizado, por conseguir olhar para dentro, que isso não é fácil. Eu acho que quando a gente olha para dentro, cada vez que a gente cava fundo, dói mais. Dói. E conseguir fazer disso uma força e ainda se doar ao próximo é fascinante. Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada, viu, por dividir aqui com a nossa Eu que comunidade. agradeço. Agradeço muito. Desculpa o chororô. Ah, faz parte, é bom, acho Foi que quando muito a bom gente estar aqui fala. com vocês. Obrigada. Quando é de Obrigado. coração, né? E, bom, então as redes sociais, eu vou pedir para você deixar da ONG, se você quiser deixar também a sua rede social, se você for ativa, e também fazer um convite, se você sentir no seu coração, de dar um recado para pessoas que também queiram ajudar o próximo, ou um recado para mulheres que estejam passando por alguma fase difícil, fica à vontade para compartilhar. Obrigada. A rede social da ONG é @ONGNibas no Instagram. O nosso 0800 é um atendimento totalmente gratuito. 0800 454 3000. Quem pode chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem, pode ligar. A nossa assistente social atende e faz o encaminhamento e atende a solicitação de quem precisar. Legal, legal. Queria te agradecer. Tenho certeza que a gente conseguiu trazer muita coisa bacana, né? Principalmente na parte de propósito. Eu mesmo fiquei aqui meio reflexivo enquanto você está falando, porque eu acho que é uma busca contínua, né? E com certeza todo mundo passa por isso, todo mundo tem esses questionamentos, essas crises existenciais, e eu encorajo, né? E eu acho que você serve como inspiração, né? De que vale a pena a gente buscar, né? O nosso propósito e entender o que realmente é importante na nossa vida. Né? Mas legal, para quem está nos acompanhando aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido. E aguardamos vocês aí nas próximas semanas. Toda semana a gente tem um novo episódio e a gente está com um pessoal muito legal, né? A gente tem alguns convidados super especiais ainda esse mês, tenho certeza que vai trazer muito valor e muito conhecimento para vocês. Até o próximo episódio. Obrigada, galera. Obrigada, Fabi. Obrigada. Aí.